Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à nossa aula de auditoria em segurança e saúde ocupacional. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. Quando a gente fala sobre auditoria, né, nós já tivemos aí uma primeira aula, né, sobre auditoria em saúde e segurança ocupacional, e hoje a gente vai ter essa segunda aula aí para falar como que ocorre, né, uma auditoria, como que é o andamento de uma auditoria, e também aí o papel de cada personagem aí dentro desse programa de auditoria, tá bom? Lembrar primeiramente, né, que a definição que a auditoria é um processo sistemático, né, documentado e independente para obter ali evidências de auditoria. Então, quando a gente fala primeiramente dessas definições, tanto que a gente observa nas normas ISO, na norma OSHA, né, ou nas normas britânicas, né, a gente observa a relação de auditoria, né, ela é presente em todas as normas. Então, para que é um senso comum ali que toda implementação de norma, após a implementação dessa norma, haverá uma auditoria ali para certificação, para acreditação, para comprovar, né, que a empresa ela atende determinado sistema de gestão. Então, quando a gente fala sobre auditoria, ela é um processo sistemático, porque ela obedece, né, uma regra, obedece um sistema, ele precisa ser documentado, né, precisa ter evidências que foi feita aquela auditoria, né, assim como esses documentos serem assinados por todos os envolvidos, e também independente, né, afinal de contas, eu não posso auditar, por exemplo, um parente próximo, um familiar, né, então a mesma coisa, a mesma regra se aplica aí para uma empresa, afinal de contas, ela precisa ser independente, porque cada auditor, né, ou independente da empresa ali, se ela utilizar a mesma norma, né, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre auditoria, eu naturalmente preciso ser independente da empresa, não preciso ter vínculo com a empresa, vínculo empregatício. Afinal de contas, o papel do auditor ele precisa ser independente para que haja ali segurança no processo de audição, de auditoria. Então, independente para obter evidências da auditoria e avaliá-los, né, de maneira bem objetiva, né, objetivamente, para determinar a extensão e quais os critérios da auditoria são atendidos. Então, por exemplo, se eu vou avaliar a questão da qualidade, eu vou utilizar lá a minha certificação ISO 9001 e ela vai servir como base para auditoria. Se a empresa tem a certificação em meio ambiente, né, a ISO 14000, a ISO 14000, se a empresa ela tiver ali a certificação nessa ISO 14000, a minha auditoria vai ser baseada na ISO 14000. Não tem por que eu fazer uma auditoria de qualidade usando as normas de meio ambiente, né? Ela pode até ser feita aí de maneira paralela, né, na sequência, mas quando é feita auditoria de qualidade é uma, de meio ambiente é outra, de saúde e segurança do trabalhador é outra, e responsabilidade social também é outra, né? São outras normas e cada uma ali dentro da sua delimitação. A gente fala sobre auditoria, né? Eu preciso lembrar em auditoria, né, que eu tenho, né, primeiramente, então, uma atividade sistemática e independente. Então, vamos começar por aqui, que ela é sistemática, né, com o intuito aí, com o objetivo de encontrar vícios e falhas, né, possíveis falhas. Quando a gente fala de vícios, né, na produção e no ambiente industrial, naturalmente esses vícios eles são aplicados aí de gerações por gerações e a empresa ela não consegue, né, ou às vezes ela nem sabe que o trabalhador ele tem esse vício durante o trabalho, né? Que é ali, por exemplo, utilizar peças sem qualidade ou não fazer o descarte correto de determinado produto, ou ainda, né, se colocar em situações de risco no ambiente de trabalho, sem o conhecimento do setor de segurança, do técnico de segurança do trabalho. Então, todo vício, toda falha, toda oportunidade de melhoria ali deve ser encontrado nessas avaliações sistemáticas de auditoria. E também a avaliação de perdas barra oportunidades. Muitas vezes a gente tem uma situação
de perda, né, natural, aí que a empresa ela tem uma situação de perda, tanto na produção, como também relacionada ao meio ambiente, ou como na saúde e segurança do trabalhador, e ela pode ter uma oportunidade, e essa oportunidade ela deve ser, obviamente, aí deve ser refletida, né, em uma solução para essa perda, né? Então, quando a gente fala sobre avaliação sistemática, o propósito da auditoria está aqui em encontrar vícios, falhas e também avaliar perdas e oportunidades. Indo aqui para o lado da atividades independentes, né? Como eu falei, o auditor ele precisa ser independente. Geralmente o auditor ele tem uma série de critérios, né? Geralmente são profissionais de nível superior, profissionais com especialização naquele determinado assunto, né? Seja na área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador ou responsabilidade social, ou ainda de gestão integrada. E esse auditor, além disso, né, ele, além de ter uma formação de nível superior, ele precisa ter um registro no seu conselho de classe, né? Seja um contador, seja um administrador, seja um médico, seja um advogado, ele precisa ter esse relacionamento ali, essa permissão, né, de ter esse registro no seu conselho de classe. O auditor, além de atuando de modo independente, ele não deve pertencer à área auditada, né? Isso serve tanto para auditoria externa como para auditoria interna. A gente falou sobre auditoria interna e auditoria externa, né, de primeira, segunda e terceira parte na aula passada. Para quem não se lembra aí ou quem não acompanhou, peço para voltar lá na aula 1 de auditoria de saúde e segurança ocupacional e, naturalmente, ali rever, né, o que significa auditoria de primeira parte. Mas auditoria de primeira parte é também chamada de auditoria interna. Então, o auditor, né, dentro da empresa, que ele é treinado e capacitado pela própria empresa, ele vai auditar, mas ele não vai auditar o seu próprio setor, ele vai auditar o setor vizinho, para que não haja ali um conflito de interesses, né, durante essa auditoria. Né? E, obviamente, também é auditor externo, que ele vem para certificação, que ele vem ali para recertificação também, para acompanhamento da certificação, ele também faz parte de uma outra empresa, né? Ele não tem interesse, né, na manutenção ou no conflito de interesses ali, para que ele receba, né, esse certificado de auditoria. Né? Ele simplesmente está avaliando a norma, e ele está evidenciando, né, o que realmente ocorre ali naquela empresa para poder certificar aquela empresa. E ele deve ser livre, racional, sensato, né, e receptivo. Quando a gente fala sobre essas características aqui do auditor, né, livre quer dizer desimpedido, né, de questões profissionais aí com aquela empresa. Racional, ele deve se atentar somente àquela norma que ele está avaliando, né, seja a norma ISO, seja a norma BS, seja a norma SA, e por aí vai. São normas relacionadas à certificação, né? A ISO, sem sombra de dúvidas, é a mais famosa, a mais conhecida de todas elas, né? Ele deve ser sensato, né? Deve obedecer ali um senso crítico, né, de avaliação, né, observando que ele vai estudar realmente as evidências daquele ambiente, daquela empresa, né? Ah, mas eu passei naquele setor ali e eu vi um trabalhador tirando o óculos ali para passar a mão na testa, ali na região dos olhos, ele não está fazendo uso do EPI. Isso não é uma sensatez, né? Isso acaba sendo aí realmente uma situação pontual. Então, o auditor ele precisa ser independente e mostrar ali essa característica de sensatez, justamente para que ele avalie, por exemplo, uma ficha de EPI, um treinamento sobre o uso de EPI, não se o trabalhador está fazendo uso ou não naquele momento. Né? É óbvio que o critério de avaliação dele ali vai ser o instinto, né, do auditor, ele vai ser aguçado, né, a procurar relações sobre a falta do uso do EPI ou acidente por causa da falta do uso do EPI, mas é uma situação pontual, conforme a gente observou. E ainda, né, receptivo, né? Uma das características do auditor acaba sendo ali mente aberta, receptivo, né? E, consequentemente, como a norma ela é interpretativa, a empresa ela pode tomar uma postura, né, em relação ao risco, em relação
ao ambiente de trabalho, né, que no entendimento da empresa satisfaz ali, que atende e, consequentemente, tira o trabalhador de uma situação de risco grave e iminente, né? Então, o auditor ele também vai ter muita história ali para contar, muita situação que ele presenciou em auditorias, né, que certamente não vão se aplicar às outras empresas, né? Então, uma situação ela é realmente bem, bem peculiar àquela empresa, por isso que ele precisa ser receptivo em entender, né, o que ocorre em outras empresas, né, conforme o seu trabalho, né, conforme as visitas que ele vai realizar de auditoria. Os critérios de auditorias adotados, né, a gente fez uma discussão na aula passada sobre eficácia e eficiência, né, o que fazer, né, e como fazer. Quando a gente pega uma norma ISO, né, ela dá ali critérios de o que fazer, né, e a empresa vai determinar, vai desenvolver ali como fazer. Por isso que a gente deve observar esses critérios, os critérios de auditorias que são adotados, justamente para criar um conflito ali entre eficácia e eficiência nas auditorias. E as auditorias, geralmente, elas vão verificar conformidade, né? Então, quando a gente fala sobre essa palavrinha conformidade, a gente já falou sobre isso na aula passada, mas conformidade é um atendimento parcial ou pleno, né, aos requisitos de uma norma, né, que normas, os requisitos são itens de cada norma. Elas avaliam controle, né, que é diferente de inspeção. Quando a gente avaliar controle, né, ela avalia o final, né, do processo, se realmente o controle foi feito ao longo de todas as etapas aí de um processo, né, e a inspeção ela é pontual também. Quando a gente pega na área da qualidade, por exemplo, um celular, né, ele vem lá com a capinha cromada, fechada, a tela, enfim, a câmera funcionando. Cada etapa, né, da fabricação desse celular, houve uma inspeção para verificar se a câmera estava funcionando, se a capinha ali ela não estava quebrado. No momento que ela foi colocada dentro da caixa, ela foi passada ali foi colocado em volta de uma película para proteger o celular. Então, todas essas etapas foram inspecionadas, né? Por isso que ela é feita no final do processo. E aí, a questão da auditoria, ela não vai avaliar o trabalho, né, as etapas de um trabalho, ela vai avaliar como que a empresa realiza o controle, né? Imagina, por exemplo, a cada 1.000 celulares que são vendidos aí, se vier 100, né, com defeitos, ou faltando o cabinho de bateria, ou sem a câmera funcionando, ou com um problema ali na carenagem, vamos falar assim, na parte externa do celular, vem arranhado, vem quebrado, certamente ali os clientes vão reclamar e a empresa ela precisa ter adoções ali de controle, né, para que não tenha essas reclamações, tá bom? Então, por isso que a empresa desenvolve aí técnicas de amostragem, por exemplo, né, que é o item final aqui que a gente vai falar. As auditorias, elas não possuem caráter punitivo, né? Muita gente acredita, né, que a empresa ela pode perder a certificação ISO ou perder a certificação de saúde e segurança do trabalhador ou de meio ambiente porque ela não cumpriu, né, determinado item da auditoria. A auditoria ela não tem esse propósito, ela não tem caráter de punir, ela tem o caráter de manter uma padronização para que não tenham erros ali, como a de conformidade, impactos do meio ambiente, ou aumentar ali de maneira exponencial, né, de maneira absurda ali os índices de acidentes de trabalho. Por isso que é implantado uma certificação para que haja uma padronização. E ela não possui caráter punitivo, a gente vê geralmente as auditorias chegando, né, o gerente da empresa, o gerente de qualidade da empresa manda um e-mail bem crítico aí para todos os envolvidos, né, e parece ali que quem falhar na auditoria vai ser preso, né, não é por aí, não é assim que funciona, né, esse medo de colocar, né, a palavra auditoria, a gente enquanto ser humano, nós não estamos ambientalizados a essa palavra de auditoria e geralmente a gente está associando a uma prova, né, que a gente passava lá nas épocas de escola, e essas provas geralmente elas tinham o caráter de aprovar ou reprovar.
né? E dentro da indústria, dentro da empresa, o propósito, como eu já falei, não é esse. O propósito é avaliar a conformidade de acordo com o sistema de gestão. E a empresa, ela constitui um processo amostral, né? A auditoria, geralmente, ela é feita em toda a empresa, né? Só que ela também é feita de maneira sequenciada, né? O auditor, ele não vai vir numa empresa de 2.000 funcionários e auditar um dia somente. Ele vai passar 2, 3, 4 dias, conforme a necessidade. Afinal de contas, tudo vai depender ali da amostragem que a empresa vai avaliar. Alguns critérios, por exemplo, de qualidade, não envolvem setores como meio ambiente, não envolvem setores como a segurança do trabalho, não envolvem o setor de medicina do trabalho, né? Eles não vão envolver porque o foco é a qualidade no processo e no produto. Então, não tem o porquê avaliar meio ambiente, não tem porquê avaliar medicina do trabalho e segurança do trabalho. Agora, se for uma norma de meio ambiente, obviamente ali que vai aumentar, né, a propositura, né, vai aumentar a quantidade de itens a serem avaliados e, consequentemente, de saúde e segurança do trabalho também. Lembrando, né, de mais algumas normas e definições que a gente vai ver na aula de hoje, justamente para dar sequência aqui ao tema de auditor. Auditor é uma pessoa com competência para realizar, né, uma auditoria. Quando a gente fala sobre auditoria, pessoal, vamos lembrar que a gente está falando sobre certificação. Quando eu falo do auditor fiscal do trabalho, é uma pessoa, né, que teve ali um concurso público e ele foi aprovado nesse concurso público. Tá? É uma outra particularidade, a auditoria do fiscal do trabalho geralmente é caracterizada por uma fiscalização. Agora, quando a gente fala de auditoria, nós estamos falando de uma pessoa que é um auditor que realiza uma auditoria. O cliente da auditoria, né, geralmente o cliente da auditoria, a gente fala que é a organização ou pessoa que solicita uma auditoria. Eu prefiro utilizar aqui o termo organização, né, porque uma empresa, por exemplo, deve pegar o caso do Senac. O Senac é uma empresa, né? Ele pode ser o cliente de uma auditoria, mas obviamente que haverá ali uma pessoa, né, em volta, né, que vai solicitar, né, o setor, né, de certificações ou setor administrativo que vai solicitar a presença do auditor. Afinal de contas, é para isso que serve, né, ali o trabalho daquela pessoa, né, e certamente quando a gente fala do cliente da auditoria, é a organização, é a empresa que tem a certificação que solicita a auditoria. O auditado, né, fala também que a organização que está sendo auditada, né, porque durante o processo de auditoria, né, aquela empresa ela ainda não é certificada, né, então ela é auditada, está sendo auditada. Conforme eu falei, a auditoria ela pode demorar dias, meses, né, e dependendo do caso ali até anos, porque a empresa no momento da certificação, né, ela entra em processo de certificação. Para conseguir esse certificado, pode ser que ele demore, né? Vai ser feita uma auditoria, o auditor vai voltar numa outra oportunidade, né? A gente viu o nome de algumas empresas de auditoria na aula passada, né? E vamos pegar aí um exemplo banal, né? Se a KPMG, né, que é uma empresa famosa aí do ramo, se ela se contentar, né, com uma visita e entregar o certificado, perfeito. Agora, se ela acreditar ali que o auditado ele precisa permanecer ali em um processo de auditoria por 3, 4, 5 meses, naquele momento, então, a empresa ela deixa de ser uma empresa certificada, ela começa a ser uma empresa auditada, né? Ou se ela nunca teve o certificado, ela simplesmente é uma empresa auditada. A constatação da auditoria, né, geralmente é um resultado dessa avaliação de evidências, né, de auditoria coletada e comparada com os critérios do auditor. Aqui nasce a presença, por exemplo, no checklist, né, que foi questionado na aula passada aqui pelo Skype. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Mas a constatação de auditoria é apresentar a evidência do que foi encontrado, né, durante a auditoria, né, coletado, e qual que é o critério que o auditor está utilizando. Ele não pode criar um checklist da cabeça dele e falar assim, olha, eu vou avaliar a empresa, como ela avalia, como ela realiza o corte de grama dela. Afinal de contas, isso não é o propósito de uma auditoria.
né? Obviamente que isso vai chamar a atenção do auditor e ele vai buscar ali na norma o que fala sobre a preservação, por exemplo, é, estética do jardim, por exemplo, se ele estiver avaliando o meio ambiente, tá bom? Agora, não é o propósito do auditor, né, não é criar ali um checklist da cabeça dele, colocar sim ou não do que ele está fazendo, né, se de acordo com a interpretação dele atende ou não atende. Ele tem que utilizar esse checklist baseado, né, na norma ISO ou nas normas que ele estará auditando. Evidência de auditoria é todo e qualquer registro, apresentação de fatos ou até relatos, né, dos trabalhadores envolvidos ou outras informações pertinentes ao critério de auditorias que sejam verificáveis. Quando a gente fala sobre evidência de auditoria, a gente tem uma separação aqui, o que é indício e o que é evidência. Indício, né, vamos pegar uma situação banal aqui, se você chega num ambiente de uma empresa lá e você vê um resto de papel queimado no chão, tá? Isso é um indício. Você não sabe se isso foi queimado na empresa, se alguém jogou aquilo ali de propósito, né? Se ele veio pelo ar, tá bom? Então aquilo é um indício. Agora, se o auditor ele chega e veio pegando fogo num papel, aquilo ali é uma evidência, tá? Afinal de contas, ele presenciou aquele fato, tá bom? Então, quando a gente fala sobre evidências ainda, vamos lembrar que a evidência de auditoria serão registros, fatos, relatos, fotografias, gravações, né, que vão abastecer o auditor no momento dele identificar algum critério, né, durante a norma ISO. Vamos pegar um caso, então, relacionado à segurança do trabalho, que uma evidência de treinamento, né, é o certificado, é a lista de presença, tá bom? É no final ali do treinamento todo mundo tirar uma foto, tá? Então você que é técnico em segurança do trabalho, que dá treinamentos e que vai ministrar treinamentos assim que a gente terminar o curso, assim que vocês estiverem trabalhando, uma orientação, né? Realizem uma lista de presença, entreguem um certificado para cada colaborador do treinamento, cada funcionário, contendo ali a carga horária, o dia que foi realizado, o tema, que norma que fala sobre aquele treinamento, coloca ali seu nome, o seu registro no Ministério do Trabalho, né, e assine esse certificado para comprovar que você realmente treinou, capacitou aquele indivíduo, aquele funcionário. E depois, no final, né, tire uma foto ali com todos, porque isso vai servir ali de evidência, tanto para o auditor, no caso da auditoria em saúde e segurança do trabalho, como também, né, uma possibilidade ali de um auditor do Ministério do Trabalho para uma fiscalização. Uma outra situação de evidências aqui aplicáveis na segurança do trabalho. A famosa ficha de EPI, ela é obrigatória, né, lá de acordo com a NR6, né, e ela deve obedecer alguns parâmetros bem específicos, né, da aplicação da utilização, né, que é a utilização do EPI, é que o trabalhador ele assine, né, que ele recebeu aquele EPI. Então, tanto na ordem de serviço, como na ficha de EPI, como na lista de treinamento, como no certificado que o trabalhador foi treinado, o trabalhador também precisa assinar, comprovando ali evidência, né, comprovando e formando uma evidência para uma eventual auditoria. E o critério de auditoria vai de acordo com aos conjuntos de políticas, procedimentos ou requisitos de uma norma. Como eu falei, a gente tem a norma ISO, que é a mais famosa, a mais utilizada. Nós temos as normas as normas britânicas, né, a ABS, que é a mais famosa aí. Nós temos a OSHA, né, que não tem tanta aplicação nos dias atuais, mas ela se tornou aí uma norma ISO, né? Então, obviamente que vai determinar ali o critério de auditoria, um conjunto de políticas, procedimentos e requisitos de uma determinada norma. Como que funciona, então, uma auditoria, né? Eu coloquei essa esquematização aqui, que fala sobre planejamento. Eu vou falar primeiramente sobre essas etapas que estão aqui na cor azul, depois eu venho falando sobre o que está aqui na cor vermelha, né? Então, a auditoria, ela passa por um planejamento, por uma preparação, uma condução,
um relato, aí ela entra aqui por uma ação preventiva barra corretiva, a avaliação da efetividade, a avaliação da auditoria, né? E por isso que ele é chamado de uma auditoria sistemática. Então, o planejamento, né, ele vai desde o escopo do objeto, a ocasião e quais os critérios da auditoria. Quando eu falo sobre escopo, eu falo sobre a finalidade, né? O que vai ser auditado daquela empresa? Vai ser a empresa toda? Vai ser um determinado setor? Qual que é o tema, né? Qual que vai ser o objetivo ali daquela auditoria? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, responsabilidade social. E aí a gente começa a ter, então, um planejamento dos fatos, né, para que ocorra uma auditoria. A preparação, ela vai desde o estudo dos dados, a lista de verificação, que a gente chama de checklist, né, que a gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente, né, mas pode ser criada essa lista de verificação, a notificação, tá bem? Então, a preparação, ela passa por essas 3 etapas. Vamos falar primeiramente sobre o estudo dos dados, né, o que a empresa espera, né, levantando ali dados para uma preparação de uma auditoria. Ela vai ter que ter certeza, né, através de evidências ali, que ela tem baixos índices de retrabalho, de refúgio no ambiente de trabalho relacionados à qualidade. Ela vai ter que ter ali indicadores, né, na área de meio ambiente para comprovar que ela atende, né, a ISO do meio ambiente, a ISO 14000. E ela vai ter que também ter dados ali, numéricos, falando sobre a quantidade de acidentes de trabalho, tá bom? Para depois solicitar ali uma certificação relacionada à segurança saúde ocupacional. E aí ela pode criar também lista de verificação, que são chamados checklists, né? Percebam que esse checklist é utilizado mais pela empresa do que pelo auditor, porque ela serve realmente ali para comprovar, né, como fala a gente, lista de verificação, para facilitar o levantamento desses dados. A condução, né, que é uma reunião de abertura, execução, né, ou reunião de encerramento, ela ocorre, né, geralmente é associado a todo o processo de uma auditoria, né, após as etapas de planejamento e preparação, a própria condução. É uma reunião de abertura, né, explicando o que vai ser feito, a execução de como vai ser feito, e depois tem o final de uma reunião de encerramento. Essa condução, ela ocorre durante a auditoria, tá? Então, é feita a abertura da auditoria, né, através de um simples e-mail do gerente de qualidade, ou do gerente de meio ambiente, ou do gerente de responsabilidade social, ou do próprio presidente da empresa, falando, a partir de dia tal nós receberemos auditor. Então, aí começou a reunião de abertura, toda a empresa está sabendo, né? A auditoria ela vai ocorrer de acordo, né, com o andamento da empresa, né, no momento em que a empresa está em funcionamento. Então, a empresa não vai parar ali para colocar um tapete vermelho para o auditor, para receber ele com o café da manhã. Não é o propósito, né? A empresa pode fazer isso, mas quem muito quer elogiar, quem muito quer ficar chamando a atenção ali do auditor, certamente tem algo a esconder, né? Então, quando a gente fala sobre a execução dessa auditoria, o propósito dela é que ela ocorra, né, num ambiente de pleno trabalho, sem paralisação da atividade, fim da empresa, né, e para que o auditor ele vivencie, né, em 2, 3, 4 dias, ou se for necessário em mais etapas, o dia a dia da empresa. E no final, a reunião de encerramento, geralmente ali também ela pode ser feita através de um e-mail ou através de uma celebração que a empresa ela foi certificada com uma norma ISO, com uma norma BS, com uma norma OSHAS, né, voltadas aí a critérios do propósito da empresa, né? Então, a empresa finaliza ali o processo de auditoria e, através de uma reunião de encerramento, manifesta ali que a empresa foi certificada. Ela pode, né, ao longo dessa auditoria, ter ali os relatos, né, que é verbal e documentado. Então, um dos propósitos aqui desse relato, né, e uma das situações mais comuns ali que acontecem no processo de auditoria, né, chega o auditor e pergunta para um
funcionário qualquer de qualquer setor, qual que é a política de saúde e segurança ocupacional? Algumas empresas treinam, né, como se fosse um jogral ali os funcionários, que eles falam até as vírgulas do que está na política. A empresa ela pode adotar esse critério, né, mas isso geralmente não é o que é aplicável, né, não é o que é aceito. O funcionário ele tem que pelo menos mostrar para o auditor onde fica essa política. Olha, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que na hora que eu entro na minha sala ali tem um quadro, esse quadro fala sobre isso. E o auditor vai falar, você pode me mostrar? Vai mostrar ali para ele o que está falando sobre aquele quadro, o que está ali explicando, né, da legislação aplicável, da melhoria contínua, todos os itens que a gente falou lá na política de qualidade, ou de saúde e segurança do trabalho, ou de meio ambiente na aula passada. Por sua vez, ao término de uma auditoria, né, será necessário algumas ações preventivas, né, pode ser necessário algumas ações preventivas e corretivas, né, depende da área auditada e também depende do consenso aí do auditor perante a norma ISO ou também as normas que ele está utilizando. Quando a gente fala sobre esse critério de ações preventivas e corretivas, vamos lembrar que a prevenção, né, ela deve ser gerada primeiramente ali para que não haja necessidade de correções futuras. E quando já é necessário ações corretivas, significa, né, que a empresa ela vai ter que tomar ações imediatas, né, para resolver problemas daquele setor auditado. Na sequência, a gente vê aqui a avaliação da efetividade, né, que pode ser feita através de uma nova auditoria, né, então passa lá 2 anos, eu quero ver se aquela empresa continua atendendo critérios da norma ISO de qualidade, ou da norma ISO de meio ambiente, ou da norma ISO de saúde e segurança ocupacional. Então, eu volto 2 anos depois, né, e aí essa auditoria, geralmente, ela é um pouco mais extensa, que é a auditoria de recertificação. Então, ocorre a auditoria, né, de certificação, e depois de 2 anos, 1 ano, dependendo do acordo, dependendo do contrato, dependendo do que o auditor ele quer ali com a empresa, é feito de uma auditoria de recertificação. Pode ser anual, pode ser bienal também. E também ela pode ser feita através do envio de documentos e registros para avaliar como é que está ali a efetividade, né? Então, a empresa ela faz ali um documento, né, que antigamente a gente chamava de memorando, né? Esses documentos aqui, eles vão servir como evidência para o auditor para saber se está atendendo ali, se a efetividade da sua certificação, né? E se a auditoria ela ocorreu de maneira regular, né? Se ela foi satisfatória. E na sequência aqui a gente faz a avaliação das auditorias, tá? Então a gente vai ter o grupo auditor e o auditado, que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas o grupo auditor geralmente é quem dá a certificação, tá bem? Quem vai emitir a certificação, né? Então, vou pegar o exemplo das empresas que a gente viu na aula passada, né? A Bureau, né, que é uma empresa famosa, a KPMG, a PwC, né? São empresas que serão um grupo auditor. Essas empresas vão ser o grupo que vai auditar. E, pessoal, quando a gente fala dessas empresas, elas não são empresas nacionais, elas são empresas internacionais que elas atuam aí em todos os segmentos, em todos os continentes, atuando aí com certificações. Obviamente que haverá as filiais, sedes, subsedes aí em cada país, né? E geralmente são utilizados auditores do mesmo país, até para entender um pouquinho mais a questão cultural, né? Mas dependendo da empresa ali, eu posso trabalhar numa multinacional americana, vem um auditor lá dos Estados Unidos para auditar a minha empresa, né? Obviamente ali que terá a necessidade de um intérprete, né? De alguém que faça a tradução ali para ele de algumas coisas, porque o Brasil ele é muito particular, né? Cada país aí vai ter as suas particularidades. E o auditado, né, é a empresa ali, é aquela empresa que está sendo auditado naquele momento, né? O auditado não é uma pessoa, né? É uma organização. E por isso que ele é um processo sistemático, né? Ele obedece todas as etapas aqui, né? Formando ali um processo sistemático. Quando a gente fala sobre a atribuição das partes envolvidas na auditoria, vamos lembrar aqui primeiramente do líder da equipe de auditoria, né? Geralmente esse líder é um gestor daquela área, é o gerente daquela área, é o encarregado daquela área.
Ele deve zelar pela qualificação, né, dos membros ali da equipe, né? Distribuir tarefas dentro do grupo, tá? Então, a auditoria, ela deve ocorrer, né, vamos pegar um setor ali que tem 5 pessoas. Se só uma pessoa estiver sabendo do que é auditoria, o que está fazendo, né, certamente o líder da equipe da auditoria, ele está agindo de modo errado, né, modo errôneo. Ele deve, né, orientar, treinar e capacitar, né, e zelar pela qualificação de todos naquele grupo, tá bom? Preparar, conduzir, relatar e verificar uma auditoria, né, o papel do líder. Conduzir as reuniões de abertura, parciais e de encerramento, né, conforme a gente falou, aquele reunião de abertura e de encerramento também é o papel do líder ali daquela auditoria. Resolver os impasses críticos, né, eu vou colocar aqui, quando a gente colocou entre aspas, né, que esses impasses críticos, eles podem apresentar, né, conforme aquela situação pontual, né. O líder, ele observou ali junto com o auditor que o trabalhador, ele estava passando a mão ali na testa, né, tirando um pouco do suor, e por isso ele estava sem o óculos. Se o auditor ele não tiver o consenso, né, e o bom senso ali do uso dos EPIs, né, quem deve orientar ali a que não haja uma não conformidade naquela situação é o líder da equipe de auditoria, porque ele vai apresentar evidências que aquele trabalhador tem treinamento, que o trabalhador está numa situação pontual, que aquilo ali foi um fato, né, nunca antes visto ali naquele setor, tá bom? São situações pontuais ali que certamente o líder tem que ter uma flexibilidade para mostrar para o auditor. Ele deve fazer, né, com que a auditoria atinja seu objetivo, né? Então, o objetivo do líder é fazer com que a auditoria ocorra, né? E atender todas as atribuições do auditor, né? O auditor vai exigir alguns itens aqui, vai solicitar evidências, vai solicitar listas, e é para isso que o líder de equipe deve estar preparado, né? Para a realização dessa auditoria. O auditor, né, por sua vez, ele deve zelar pela sua própria qualificação, né? Então, assim como a gente viu no item anterior, o líder de auditoria geralmente é um membro da empresa, né? E ele certamente ali vai ter um treinamento, vai ter uma capacitação feita pelo líder da auditoria. Já o auditor que ele vem de uma outra empresa, né, para fazer a auditoria, ele deve zelar pela sua própria qualificação. Afinal de contas, né, ele precisa estar em constante atualização para que ele atenda, né, ali o mercado, atenda às exigências da empresa. Deve permanecer atento e reportar as não conformidades, né, que a gente colocou aqui com a letra NC, né, que são as temíveis não conformidades, né, que se uma empresa ela tem uma não conformidade, ela deve ali criar um plano de ação para resolver essa não conformidade. Ser imparcial e objetivo, né, quando a gente fala de imparcialidade, né, do auditor ser independente, né, e não ficar procurando pelo em ovo ali, ele deve ser objetivo. Esclarecer dúvidas pertinentes e evitar disputas, né? Vamos chegar aqui, eu vou voltar nesse item para a gente discutir um pouquinho. E manter a confidencialidade e a ética, né? Obviamente, ali durante o processo de auditoria e depois também. Quando a gente fala sobre esclarecer dúvidas pertinentes, o auditor ele é bombardeado de questionamentos, afinal de contas, não é uma situação habitual, né? A gente não passa em auditoria todo dia, né? Então, o auditor, geralmente, ele vai ter ali que solucionar, né, essas dúvidas, né, responder esses questionamentos. E evitar disputas, né, porque pode acontecer o seguinte, o auditor ele vai ter uma visão no horário administrativo ali do ambiente, numa auditoria, e vai ter uma outra visão no ambiente produtivo, né, e aí pode surgir, né, o ambiente administrativo, o trabalhador lá não está fazendo uso nenhum de EPI. Não significa, né, que ele não tem treinamento, que ele não tem qualificação sobre o uso do EPI. E aí, né, vai lá no setor produtivo, o auditor evidencia aquela cena que a gente está usando como exemplo ali do trabalhador com o óculos pendurado no pescoço, ou com o óculos preso ali no boné, em cima na cabeça, né? E aí ele tem que evitar essas disputas de comparação, né? Porque o setor tal não está fazendo uso nenhum, e o setor Y está fazendo, não está fazendo uso do EPI. Então, essas situações, né, não devem ocorrer durante uma auditoria. A interpretação que vai prevalecer, obviamente, vai ser do auditor, mas, né, ele não deve
não deve entrar nessa bola dividida, né, tendo disputa de setor para outro setor, tá bom? O auditado, né, que aí é o setor auditado, ou a empresa auditada, né, que é a organização, ela deve comunicar o pessoal sobre a auditoria, né, ela deve comunicar todos os envolvidos para que a auditoria ela ocorra, comparecer aos compromissos com o auditor, né, então reuniões, avaliações e auditorias do próprio setor, né? Então, o auditado ele deve comparecer, né, ao compromisso com o próprio auditor, designar canais de comunicação, né? Esse item aqui é essencial, vou falar um pouquinho mais sobre ele. Facilitar os acessos às funções, áreas, informações pertinentes e providenciar as ações corretivas e preventivas cabíveis, né? Geralmente são orientadas pelo auditor. Quando a gente fala sobre designar canais de comunicação, né, você já deve ter entrado em algum site aí ou pego algum produto que vem lá com um telefone, né, chamado Serviço de Atendimento ao Cliente, né, ou, né, dependendo da empresa ali, ela tem até canais de comunicação como e-mail, WhatsApp. Isso é uma forma da empresa se comunicar com o seu cliente. E o auditado, né, ele deve deixar ali canais de comunicações para que o auditor conheça esses canais, receba ali tratativas, né, que ele receba, por exemplo, críticas ou e-mails ou soluções, solicitação de soluções, o auditor tem que ver como que foi a tratativa, né, desses canais de comunicação. Então, por exemplo, uma empresa que ela tem certificação do meio ambiente, e aí tem lá no seu canal de serviço de atendimento ao cliente que houve uma queimada ali naquela região e alguém da cidade ali mandou um e-mail para aquela empresa através de um canal de comunicação. A empresa ela tem que receber esse questionamento, né, essa crítica, e tem que tratar essa crítica. Tem que mostrar se foi ela, se não foi ela, se não foi o que ela está fazendo, e tem que deixar isso como evidência para o auditor. Afinal de contas, né, o propósito da auditoria também é olhar ali com outros olhos, né, as partes interessadas, né, o que a comunidade vê da empresa, o que consequentemente os envolvidos ali da empresa veem, né, tanto o cliente externo como o interno, os fornecedores, a própria comunidade, o meio ambiente, como ela vê, né, essa relação de meio ambiente, né, se for o caso da certificação, se for o caso de qualidade, se for o caso da saúde e segurança do trabalhador, e aí, além de criar os canais de comunicação, ela vai designar ali o funcionamento, né, desses canais de comunicação ao longo da auditoria, né? Então, ela não funciona só no dia da auditoria, ela funciona para sempre na empresa, e toda não conformidade aberta ali, ou toda reclamação tem que ter um tratamento, né? Então, não se estranhe, né, se a gente tem visto isso acontecer nos dias atuais, né, alguém de uma determinada empresa liga para você para perguntar como é que você foi atendido. É um canal de comunicação, né, que geralmente a gente, enquanto ser humano, a gente só reclama, né, quando a gente não foi bem atendido. Então, a gente tem o hábito de mandar e-mail para a empresa reclamando, tem o hábito de ligar no telefone e querer falar com o responsável do local. Esse hábito, né, ele foi substituído, né, não que ele não exista, né, mas isso aí é um indício, né. A evidência vai ser um canal de comunicação aberto ali, com o cliente, e a tratativa, né? Então, geralmente as empresas hoje têm contratado empresas terceiras para realizar esse papel, né? Então, as telefonias, os setores de vendas de roupas, né, eles ligam para o cliente para perguntar, ó, como é que você foi atendido, você foi bem atendido, quem te atendeu, você lembra o nome de quem te atendeu, né, que nota que você poderia dar. Isso é uma forma de criar ali uma evidência, né, para uma futura auditoria, por exemplo. Além de avaliar questões de marketing, de atendimento, de produtividade, também vai atender critérios de auditoria. O cliente da auditoria, por sua vez, né, conforme eu falei, né, a empresa é o cliente da auditoria, ela determina a necessidade, né, e iniciar a auditoria, né, no momento que a empresa se sente preparado, né, para começar uma auditoria,
Afinal de contas, ela investiu dinheiro, investiu treinamento, teve custos ali, investimentos, né? Que ela vai colocar em avaliação, em auditoria, né? Então, como, por exemplo, uma empresa aqui da região, ela está em certificação de qualidade já há 3 anos, né? Porque tem ali uma preparação para que ela receba essa primeira auditoria, né? Então, obviamente que ela não quer ali jogar por água abaixo 3 anos de trabalho, né? Para que o auditor venha e fale, ó, não está pronta para ser certificado. Pode acontecer isso? Pode, obviamente, mas ela quer tentar ali ter um mínimo de falhas, né? Para que ela depois ela receba o auditor e receba uma certificação. Ela vai designar os auditores e escolher, né? Então, os auditores internos, a empresa ela escolhe através de uma seleção, pode ser feito prova, pode ser feito entrevista. Quando a gente fala sobre designar ali, os auditores internos, né, eu tenho o curso de auditor interno, a empresa que eu trabalhava fez uma prova, depois fez uma entrevista com o diretor industrial, depois foi feita uma entrevista com o gerente de qualidade, para depois a gente fazer um treinamento, né? Então, esse critério, né, não é exigido pela norma ISO, né, mas mostra ali, dá uma evidência para o auditor que todos os auditores internos passaram por um processo seletivo, por um criterioso treinamento. E também, né, vai acordar os critérios de auditoria, se vai ser só qualidade, se vai ser só meio ambiente, se vai ser saúde e segurança do trabalho, se vai ser responsabilidade social, ou se vai ser tudo, né, se vai ser o sistema de gestão integrado. Então, obviamente ali que vai ter, vamos pensar que vai ter muito mais trabalho, né, e certamente o critério de auditoria vai ser acordado entre as partes, tanto entre o auditor como a empresa que vai ser auditada. Definir o acesso aos resultados, né, consenso com o auditado, né, com aquele setor auditado. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação bem específica aqui. A Coca-Cola, por exemplo, que é um refrigerante que todo mundo conhece. O gerente de qualidade da empresa, ela vai ter que conversar com o auditor fiscal ali, o auditor da empresa de auditoria, né, que ela vai mostrar tudo menos a fórmula mágica da Coca-Cola, né? Isso vai ser um consenso ali, né, com o auditado, afinal de contas, é um produto, tá bem? E haverá, né, alguns produtos aí que a gente conhece, que sabe que ele está no mercado há muitos anos, mas ninguém sabe qual é a fórmula. Afinal de contas, né, ninguém ali dentro da empresa vai abrir o seu segredo industrial para mostrar para teoricamente, um estranho, né? Então, algumas coisas aí, alguns segredos industriais, eles vão ficar resguardados, né? E obviamente não vão ser editados, né? Em determinando ali um consenso com o auditor. Receber os resultados da auditoria e o consenso para as ações cabíveis, né? Quando a gente fala sobre receber os resultados da auditoria, essa empresa foi aprovada ou não e se houve conformidades ou não conformidades. Se houver não conformidades, né, haverá ali ações cabíveis, né, tanto preventivas como corretivas, conforme a gente falou no item anterior. E ainda, né, se forem as preventivas, né, a manutenção dessas ações para que não haja ali um desvio de padrão, né, ou ainda, né, uma falha que possa comprometer a certificação ou, né, futuramente lhe comprometer as certificações. Eu trouxe aqui como exemplo a lista de verificação, né, a lista de verificação, ou também chamada checklist, né? List vem de lista, né? E checking vem de verificação. A gente tem por hábito, né, ter esse checklist, geralmente em oficinas, quando você leva o carro para fazer manutenção, eles avaliam lá 30 itens, né, se está em bom estado ou não, através de um checklist. Eles olham lá o filtro do óleo. Olha, o filtro foi trocado na última troca do óleo, então eu não preciso trocar de novo. E essa avaliação ela é feita simplesmente, né, por um checklist mesmo, né, por um documento sem muita abertura, né, se é sim ou não, e se tiver sim, mantém-se, não, faz uma substituição. Quando eu falo sobre a lista de verificação aqui na área de uma certificação, de uma auditoria,
ela é um pouquinho mais extensa, né? Tem uma área, tem a data que foi feito, o responsável, o auditor, né? O entrevistado ali daquele setor, a página, né? E a gente tem aqui os censos de necessidade, né, de observação da auditoria. Então, percebam que, conforme eu falei, a lista de verificação, né, de uma mecânica, né, vai ser baseado na evidência ali de se está atendendo ou se não está atendendo. No caso da certificação, né, de uma auditoria de certificação, a lista de verificação, o checklist é um pouco mais extenso. Aí o auditor ele pode se basear nesse checklist, mas ele tem que sempre fazer referência ao que ele está auditando. Então, de acordo com a ISO 9001, referência aqui 6.3, lá do programa de qualidade número 9, revisão 1 do item 5.3, né? Essa referência a empresa está atendendo ou não. Ou, por exemplo, na ISO 14000, item 4.4.6, lá do, do item do PRA, né, o Política de Resíduos Ambientais 06, revisão 3, do item 3.2, verificar, né, qual que é o objetivo, verificar a ocorrência entre os impactos ambientais significativos e recebe manutenção preventiva e aprovação, tal. A observação tem que saltar ok, né, ou se não está. No item acima aqui, percebam, a definição não considera as utilidades de vapor e ar, o plano RQ, né, de registro de requisitos de qualidade 03, de 10 de 6 de 2000, não está aprovado. Porém, por isso, né, essa não aprovação vai gerar uma não conformidade. E essa não conformidade ela vai ser tratada aí pela empresa. Então percebam que ele pode usar um checklist, né, pode usar uma lista de verificação, desde que ele apresente as referências, o objetivo e a observação que ele encontrou, tá bom? Então, pegando aqui o caso da OSA 18000, que hoje a gente utiliza aí a mais famosa, né, a ISO 45001, né, que ela entrou em vigor em 2018, se eu não me engano, ela serve, né, como base, obviamente, para avaliar a questão do sistema de gestão da qualidade da segurança e saúde ocupacional, né, e assim como a OJAS, né, que falava sobre a avaliação sistemática, né, do sistema de gestão em segurança ocupacional, ela lá no seu item 4.4.6, né, do programa de referências número 10 aqui, verificar como está estabelecida a interface entre análise de risco e controles, né, medidas proativas e reativas para manutenção. Observou ali, né, que o plano de modificação não estando disponível a versão antiga. Observou aqui uma falha documental. Então, a empresa vai ter uma outra não conformidade para avaliar essa lista de verificação. Então, pode ser feito, sim, um checklist, entretanto, né, ele tem que ter referência, tem que ter objetivo e tem que ter as observações do auditor. Esse relatório, né, de não conformidade aqui, né, que é uma forma, né, que pode ser feita aqui, vai constar lá a data, né, qual que é o padrão, o item que foi avaliado, o auditor, quem estava sendo auditado, o que foi constatado, né, se foi de meio ambiente, qualidade, meio ambiente ou segurança e saúde ocupacional, se aquela avaliação é pertinente ou não, alguns comentários que o auditor vai escrever, vai fazer uma matriz de risco aqui em relação à ocorrência, né, se é esporádica, se é sistemática, se é negligente, né, se é importante, se ela é marginal, catastrófica, que são terminologias de auditoria, né, que falam sobre severidade, qual que é a causa raiz, ações corretivas e por aí vai, até, né, formular ali, até formar um relatório individual de não conformidade. Aí, esse relatório ele é entregue, né, uma cópia fica guardada ali com o auditor, outra cópia é entregue para a empresa, e a empresa ela vai ter que tratar esse relatório individual de não conformidades. As ações corretivas e preventivas na auditoria, né, elas devem ser tratadas da seguinte forma, através das conformidades reais, né, e potenciais. E aí a gente apresenta, né, as não conformidades reais de ações corretivas e potenciais de ações preventivas. Afinal de contas, né, o propósito de uma não conformidade, conforme a gente falou, não é punir a empresa, mas é identificar a causa, propor soluções, implementar soluções.
E aí, depois, na sequência, o auditor volta à empresa para avaliar a efetividade e avaliar se aquela não conformidade ela deixou de existir. No final, a gente chega aqui, né, trazendo a avaliação da efetividade de uma ação preventiva e corretiva, né, que o responsável será o líder da equipe de auditoria ou o autor designado, através de uma forma de avaliação, né, pode ser uma nova auditoria, o envio documental ao auditor, né, o envio de registros ao auditor e uma próxima auditoria. E ela pode gerar ali uma evidência, né, através de um relatório individual de não conformidade e um relatório gerencial com as conclusões dessa auditoria. Sendo assim, chegamos ao final da aula. Agradeço a todos que acompanharam aí essa gravação, agradeço a você que está assistindo essa aula também. Né? Se tiverem mais alguma dúvida, aí podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui acima. Estou no grupo do WhatsApp da sala também, podem me questionar. A gente fala sobre auditoria em segurança e saúde ocupacional, é um tema que tem bastante relevância, aí, bastante dúvidas, mas conforme a gente vai trabalhando aí, também vai surgindo alguns questionamentos, tá bom? Obrigado, até breve, até a próxima aula.